Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros companheiros invocadores. Não tão feliz dessa vez agora de vir aqui gravar mais uma vez. Esse vídeo já aconteceu ao vivo para os nossos membros do grupo do Runeterra. Mas eu tô tendo que repetir porque no último vídeo o áudio ficou muito ruim graças ao filho do vizinho que ficou no corredor do prédio gritando pra caralho por horas. Bom, não vou ficar me lamentando sobre isso, vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre vantagem de cartas ou card advantage. Esse conceito, ele é um conceito importante, ele é um dos principais conceitos que você tem que ter em mente no card game, mas ele não é o principal, ele não é a maior coisa do jogo. Vamos lá, sem mais introduções, né? Qual que é o conceito? Quem tem mais vantagem nas cartas, quem tem maior card advantage, tem mais chance de ganhar o jogo, tá? A vantagem de cartas é a soma de todas as cartas que você tem disponível no campo e na sua mão. E ambos os jogadores vão começar com essa mesma quantidade de cartas na mão, né? Ambos vão começar com 4 cartas e comprar uma quinta carta quando começar o round, né? E as escolhas que os jogadores vão fazendo, de acordo com o passar do jogo, as cartas que eles vão jogando, a forma que eles usam as cartas, vão fazendo com que certas diferenças nessas vantagens apareçam. Cada jogador é como se ele tivesse 50% de chance de ganhar o jogo quando o jogo começa, né? Entretanto, conforme ele vai usando as cartas dele, essa chance vai deslocando um pouquinho para mais ou para menos, né? E a regra ideal, né, do card advantage é sempre fazer 2 para 1. Essa é a regra de ouro do card advantage, fazer no mínimo 2 para 1. Seja você usando uma carta para tirar 2 do seu oponente, ou fazendo o seu oponente gastar 2 cartas para tirar uma carta sua, ou simplesmente você usando uma carta para ganhar 2 cartas. Bom, no lore a gente tem um limite máximo de card advantage de diferença, né? Porque a gente só pode ter 10 cartas na mão e 6 cartas em campo. Dá para você extrapolar um pouquinho mais ali do limite, né? De cartas em campo, só que essas cartas vão acabar sendo queimadas no final do round. Então você vê que no final do round você vai ter no máximo de 16 cartas ao todo e é isso, né? Não tem como você ter mais do que isso no final do seu turno. Bom, primeiro cenário que eu quero que vocês imaginem é que você tem 3 cartas no campo, uma na mão, e seu oponente tem 5 cartas no campo e 8 na mão. Quem você acha que está mais próximo de vencer ou que tem mais chance de vencer? Bom, você vai falar pra mim, depende, tem que ver quais são as minhas 3 cartas que eu tenho, né? Eu tenho que ver quais são as cartas do oponente, e de fato é assim mesmo. Mas pro card advantage, quem tá mais próximo de vencer é o oponente, tá? Mas é claro, há outras coisas, porque o card advantage não é a coisa mais importante do jogo. Ela é uma tríplice. Você tem um conjunto entre card advantage, o tempo advantage, né? A vantagem em tempo, ritmo de jogo. Ritmo de jogo, quem controla o ritmo de jogo tem vantagem também, da mesma forma que quem controla a vantagem das cartas. E também o valor das jogadas. Essa tríplice é o que comanda quem vai ganhar. Quem fizer jogadas com melhor card advantage, quem controlar o tempo, quem controlar o ritmo da partida e quem fizer as jogadas mais valorosas é quem vai ganhar a partida, ok? Bom, vamos falar de um dos principais conceitos aqui do card advantage, que é quando você tem uma remoção em massa, um mass removal, contra uma remoção pontual, que é um spot removal. Vamos ver essa situação aqui. A gente tem 3 ali unidades, colocando a nossa terceira unidade, e o nosso oponente tem 4 unidades, né? Vamos lá. Se você fosse usar um removal, qual dessas duas faria mais sentido usar? O Ruination, que mata todas as unidades, ou uma Vingança, que mata uma unidade só? No nosso caso, que a gente tem 3 unidades e o oponente tem 4 unidades, se a gente usar o Ruination, a gente vai gastar 4 cartas para tirar 4 cartas dele. E se a gente usar a Vingança, a gente vai gastar uma carta para tirar uma carta dele. E nas 2 tipos de jogada, a gente vai ter um card advantage zerado. Mas imagine que eu não tivesse nenhuma carta em campo. Eu ia usar um Ruination para 4 cartas, né? E imagine também que a situação fosse ao contrário. Se você tivesse, né, 4 cartas em campo e o seu oponente 1, 2 ou 3, e você tivesse que remover uma carta dele em campo, você ia preferir usar uma Vingança do que uma Ruination, porque a Ruination ia te custar 5 cartas a troco de 2 ou uma carta, entendeu?
Esse conceito aqui é bem simples, acho que a maioria dos jogadores, né, mesmo iniciante, entende como que esse dilema, como que esse problema funciona. E esse aqui é um dos mais simples dos casos, mas esse próximo aqui é um pouco mais complexo, mas também é simples, né? Que é o Card Advantage nos combates. Quando você faz o combate, você sempre tem que fazer de maneira onde você tire a maior quantidade de cartas do seu oponente e você perca a menor quantidade de cartas. Vamos ver nesse exemplo aí o que está acontecendo, né? A primeira carta tá batalhando tem Quick Attack, então ele não vai perder aquela carta e vai remover a outra. O segundo par ali os dois vão se matar, o terceiro par os dois vão se matar. No quarto par, o Darius vai acabar matando a unidade, né, e não vai morrer. E no último caso, as duas unidades vão morrer, entretanto, o Shape River vai acabar comprando mais uma carta. Então você vê que as trocas não foram tão valorosas, ele vai tirar ali 4 cartas, vai perder 1, 2, 3 cartas e comprar mais uma. Então ficou meio por elas assim. Nesse tipo de situação, quando você estiver batalhando, você tem que sempre pensar como eu posso atacar de uma maneira em que eu perca o menor número de cartas possível e tire o maior número de cartas possível do meu oponente. Temos que pensar que tem efeitos que vão ajudar no nosso Card Advantage, como é o caso de Quick Attack. Só que a gente tem que tomar um cuidado ali com Combat Tricks, né? São os truques de batalha, porque eles podem estar diminuindo seu Card Advantage. Durante a batalha, claro. Imagine que você está numa situação onde ele está te atacando com uma carta muito valorosa, por exemplo, aquele Darius ali, ele está te batendo com o Darius, e você quer, de alguma forma, tirar aquele Darius naquele ataque. Então você vai usar uma dessas cartas que são, né, Combat Tricks, e vai estar usando 2 cartas para remover uma carta do seu oponente. Nesse tipo de situação, você teve uma perda de Card Advantage, só que, entretanto, você teve um ganho ali de valor por ter removido uma carta forte do seu oponente. Bom, vamos para alguns exemplos aqui de Card Advantage para deixar as coisas mais claras. A gente tem esses 3 tipos de cartas aqui, todas elas vão estar sendo gastas, né, para comprar uma carta. Ali no caso, né, uma delas não vai estar comprando, vai estar criando uma carta, mas o fundamento é o mesmo. Você está gastando uma carta para ter uma carta. Logo, o Card Advantage é 0. Outro exemplo que a gente tem aqui é o Vislumbre do Além, que você vai ter que matar uma unidade e gastar a própria carta do Vislumbre para ter 2 cartas. Logo, o Card Advantage é mais 0. No Dia do Progresso, a gente tem uma carta sendo usada, que é a própria Dia do Progresso, para você então comprar 3 cartas, ou seja, um Card Advantage mais 2. E aqui nessa carta que eu não lembro o nome, vamos chamar de Ramage, você vai estar gastando 3 cartas, porque você tem que usar o próprio Ramage mais 2 cartas descartadas para comprar 2 cartas, ou seja, o Card Advantage é menos 1. Vamos aqui para um outro exemplo, agora no caso de criaturas, o porquê que da Shadow Assassin ser tão usada e ser tão forte e tá na mira de nerfs, é porque ela é uma carta que você vai gastar 0 cartas, ou seja, você vai pegar da sua mão, vai pôr em campo, a contagem continua a mesma, e ainda vai comprar uma carta. Então mesmo que ela morra logo em seguida, ela vai fazer um mais 0. Então no mínimo ela é um mais 0, na maioria das situações ela é um mais 1. Outro cara que tá aí numa mesma situação é o River Shaper, né? Eu falei o contrário naquela hora. Beleza. Que se você descer ele em campo e bater, ele vai ser, pelo menos, né? Mais 1 se ele morrer, né? Mais 1 não, né? Ele vai ser mais 0 porque ele vai se... Ele vai, como fala assim, vai se compensar. Você colocou, bateu, o cara blocou e ele atacou, né? E você ganhou uma carta, né? Assim, dependendo se o seu matou a dele, pode ser até um mais 1. Se seu oponente gastar uma carta nele, é uma carta que seu oponente gastou, então você vai fazer um por 1, né? Então vai ser um mais 0. Então ele também não te dá desvantagem de maneira nenhuma. Não tem como você fazer o River Shaper te fazer perder Card Advantage. Por isso que ele é uma carta boa. Outras cartas que são muito usadas. Se você conseguir fazer com que seu oponente gaste uma carta, todos esses caras vão fazer mais 1. Se você não conseguir fazer com que ele gaste uma carta, seja bloqueando ou com alguma spell, eles vão fazer no mínimo, né, mais 0. Então, tipo, são cartas que no mínimo se pagam. Por isso são cartas boas de Card Advantage. Mais exemplos aqui, a gente tem a Aranha Doméstica, né, que sempre vai fazer mais 1. Ela vai entrar em campo e vai criar mais uma criatura pra você. Temos aqui a Tropa de Eunucos, que já foi nerfada, né, uma vez, porque ela pode fazer de mais 0 até mais 5. Pra você ver como que a carta é realmente poderosa quando ela consegue fazer os mais 5.
né? Temos aqui o Reacendedor, que faz 1/1 praticamente sempre, né? Se você tiver um herói morto, né? Um campeão morto, né? Uma coisa importante é que esse cara não só faz +1, como ele faz 1/1 de muito valor, né? E temos aqui a Right Color, que, né, pode fazer de +0 a +1 também, e a criatura que ele traz pode ser também de grande valor. Bom, para cada um deles, né, quanto mais cartas entrarem em campo quando você colocar eles, maior é o card advantage, tá? Isso é bem simplesão. Agora vamos para uns exemplos aqui que talvez não sejam tão simples assim. Temos o Static, que pode fazer de +0 a +2. Na situação onde você usa o Static e não remove nenhuma criatura do seu oponente, ou seja, você bater uma no Nexus e um bicho que só causou dano e tal, ele faz +0. Só que se você conseguir fazer com que ele remova 2 criaturas, ele faz +2. Por isso que o Static é uma carta tão forte. A gente também tem aqui esse outro feitiço, que se você conseguir fazer com que ele remova uma criatura, é +1, mas se não remover também a criatura, é +0. Então, tipo, é uma carta que não tem como dar, né, desvantagem. Agora, um contra-exemplo, a gente tem aqui o Get Excited, né, que eu acho que é anime, eu não lembro em português agora, que se você conseguir remover uma carta do seu oponente com ele, você fez um -1, porque você vai gastar essa carta mais o descarte para remover uma carta só. Se você não remover a carta do oponente, você faz um -2. É claro que tem cartas que são descartadas e entram em campo, ou então cartas que foram assim meio que spamadas na sua mão, por exemplo, Machados do Draven, cogumelos, assim, que você pode utilizar para não perder tanto valor, mas da mesma forma você vai estar perdendo em card advantage, ok? Bom, vamos agora falar dos campeões e o conceito de card advantage que estão neles. O Ezreal, ele vai fazer, né, card advantage de +1 momentaneamente toda vez que atacar. E se você conseguir matar uma criatura com o Mystical Shot que for acrescentado na sua mão, ele vai fazer um +1 permanentemente, ok? O Draven, quando ele entrar em campo, ele vai fazer +1, vai te dar um machado na sua mão, e toda vez que ele atacar, ele vai fazer +1 também. A cada ataque que o Draven conseguir fazer, ele vai te dar +1 de card advantage. Você pode falar que, mas os machados são ruins porque ele tem que descartar. Ok, aí vai muito mais pro valor da carta do machado do que pelo card advantage que o Draven traz, beleza? Vamos falar aqui da Lux, que se você conseguir colocar ela em campo e remover uma carta do seu oponente, seja ele tendo que bloquear a Lux, né, ou gastando alguma carta para tirar a barreira da Lux, você tá fazendo um +1. E a cada 6 manas gastas com um feitiço, ela também te dá +1, porque ela vai te dar um Final Spark na sua mão, e esse Final Spark pode ser revertido para remover uma criatura. Se você não usar, esse Final Spark vai sumir, e aí o seu +1 ele vai se perder, tá? Então você precisa remover uma criatura para poder fazer esse +1. É o mesmo caso do Ezreal, tá? No caso, a gente tem aqui também um Tryndamere, que ele parece que não faz card advantage, mas ele faz, porque ele vai gastar no mínimo 2 cartas do seu oponente para ele ser removido. Então ele faz pelo menos +1. Mas num cenário realístico, ele nunca faz +1, ele faz +2, +3, né? Porque seu oponente tem que tirar ele de campo, senão ele vai perder, tá? E não é um cenário realístico dar 4 de dano, depois dar 9 de dano logo em seguida, gastando 2 cartas. Normalmente as pessoas gastam 3 ou até 4 cartas, bloqueando, dando tipo, meio que pingado ali pra poder remover ele. Ou então só tira ele de outra forma mesmo, mas no mínimo ele vai te fazer um +1, tá? Temos também aqui um Heimerdinger, que ele, sempre que você usar um feitiço, ele faz +1. Isso é simples, mas é muito poderoso, porque é como se ele dobrasse a quantidade de cartas na mão dele. Olha que efeito poderoso, sabe? É simples e poderoso. Mas ele não tem tanto corpo, ele pode ser removido por tal e tal. Sim, com certeza, pode. Mas ele ainda faz muito card advantage, tá? E pra finalizar, a gente tem o nosso mais poderoso caso de card advantage, que é a Karma. Porque ele vai criar um feitiço na sua mão, ou seja, vai fazer +1 todo turno. Isso é muito forte. É realmente muito forte, porque no mínimo ele vai te dar ali 5 cartas, né? No mínimo não, né? No máximo vai te dar 5 cartas. E depois que ela tiver upada, o card advantage vai depender muito da carta que for copiada. Só que se for uma carta de draw, vai ser +1, +2, +3, vai ser vários de card advantage.
E uma coisa interessante é que dificilmente, olha, eu não consegui pensar em nenhum caso onde o card advantage dela depois de upada vai ser menor que 0, porque todos os seus feitiços vão ser dobrados, no mínimo você vai tirar 1 para 1 ali. E vai ter situações em que nem 1 para 1 vai ser melhor do que isso, tá? Bom, acabou por aqui, tá? Esses são os exemplos que eu trouxe pra você sobre card advantage. Esse conceito, ele é simples, né? Mas você tem que sempre ter ele em mente, nunca esquecer dele. Ele é bobinho pra quem joga mais tempo, pode ser uma novidade pra caralho, pra quem começou a jogar agora os card games. Só que, pense assim, se você tentar sempre manter o card advantage, a sua probabilidade de ganhar é maior. Vamos dar sequência nos próximos vídeos falando sobre tempo e valor. E aí depois vamos estar finalizando com algumas coisas de manejo de manas, draws e questões de tomada de decisão com base em probabilidades, tá? Muito obrigado, gente, por ter assistido esse vídeo. Se você assistiu 2 vezes, eu te amo. Mentira, eu vou apagar outro vídeo lá, gente. Obrigado, valeu e falou!